Bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Hoje falaremos sobre, continuando com componentes da suspensão, né? Falamos já sobre baixa estabilizadora, sobre escoras de suspensão. Falaremos um pouquinho sobre bieletas. Bieletas são hastes, né, que ligam a baixa estabilizadora à suspensão do veículo, né? Tem veículos que não tem, que a ponta da estabilizadora é fixada direto ao trapézio, né, ou à balança de suspensão. Tem carros que tem, que é o mais comum, certo? Normalmente a bieleta, quando ela tem problema, ela faz barulho. É um barulho um pouco mais alto, então é mais fácil identificar, certo? Então ela pode empenar e pode ter barulho. Essas aqui, ó, essas elas só têm buchas, vejam só. Uma bieleta, que na verdade é um eixo metálico com buchas. Nesse caso aqui nós temos a bieleta e ela tem uma junta esférica na ponta, como essa aqui também. Essa junta esférica, com o passar do tempo, ela vai desgastando, onde vai ter folga. E aí o carro começa a ter problema de alinhamento, puxar para um lado, puxar para o outro, além do próprio barulho quando passa por algum solavanco, coisa desse tipo, né? Certo? Então é sempre bom a gente verificar se a bieleta ela está com algum defeito, algum problema, né? Temos alguns vídeos sobre ela que vale a pena assistir, certo? Temos também as buchas de suspensão. O que são buchas de suspensão? Boa parte da suspensão do veículo é metálica, certo? Então o contato de parte metálica com parte metálica que se movimenta, que é o caso da suspensão, acaba gerando ruídos. Então as buchas de suspensão são, na verdade, ligações que tem entre as partes metálicas, né? E aí são normalmente de borracha, mas algumas vezes de algum polímero, certo? Evitando barulho entre partes metálicas, choque entre as partes metálicas para evitar barulho, basicamente, né? Então, quando às vezes o carro faz muito barulho, um problema pode ser bieleta, outro problema pode ser, na suspensão, né, pode ser problema de bucha de suspensão, certo? E claro, a qualidade da borracha, da bucha, vai dar a durabilidade dela. Tem carros que tem bucha que dura 2, 3 anos, tem carro que tem bucha que dura 8, 10 anos, certo? Então, a qualidade da borracha, a qualidade do material que é feito, que vai dar durabilidade. Buchas muito baratas, em geral, elas são são feitas de material ruim. Olha aqui, aqui a gente pode ver duas buchas fora e ver que sempre nos pinos, né, ou nos locais onde tem junção metal, eu não tenho junção metal com metal, para evitar exatamente o barulho, principalmente se uma das peças se movimenta, certo? Aqui a gente pode ver aqui, ó, numa suspensão, inclusive no feixe de molas, né? Ó, aqui ó, tem a bucha, tá em azul a bucha, e aqui, né, aqui no jumelo, que é chamado desse bracinho aqui conhecido como jumelo, e aqui eu tenho também buchas, né? Em geral, como eu falei, parte metálica de suspensão, para evitar ruído, eu tenho normalmente alguma coisa dentro. Mesmo aqui as lâminas do feixe de mola, nessas lâminas aqui eu vou ter entre elas normalmente algum tipo de proteção, normalmente um filme de algum polímero, ou mesmo de uma borracha, normalmente de polímero, certo? Para evitar ruído, né? Porque para evitar que o atrito faça barulho ali, certo? Aqui dá para ver, inclusive na fixação dos amortecedores, ó, a gente pode ver, aqui ó, certo? Aqui passa um parafuso dentro, onde prende o amortecedor, certo? Outro componente de suspensão importante são os amortecedores, né? A suspensão é basicamente, o funcionamento dela se deve, basicamente, quando passa por ondulações, mola e amortecedor. E quando eu faço curva, eu coloco aí também outro componente muito importante, que é a baixa estabilizadora. Tá? Mas olha só, quando passando aqui num solavanco, o veículo não tem suspensão, o que ele vai fazer? Tá vendo esse solavanco? Ele vai acompanhar esse solavanco aqui. Quando ele tem mola, mas não tem amortecedor, quando ele passar por isso, né? Aqui ele vai acompanhar. Aqui quando ele passar, ele vai ficar assim, ó. Porque a mola, a ausência do amortecedor, faz a mola ficar vibrando muito tempo, certo? E a suspensão eficiente, o carro está nivelado, as rodas passam, né? A suspensão é comprimida e alongada, mas o carro mantém a altura, certo? E, obviamente, o conforto dentro do veículo. O amortecedor ele controla os movimentos da suspensão da seguinte forma: normalmente quando se passa por um buraco ou uma pedra, alguma coisa, a roda passa por cima disso, aquela roda vai para dentro, ela é comprimida, ela sobe, a mola absorve energia, a tendência da mola é jogar essa energia toda fora de uma vez só. Então o amortecedor permite que a mola suba,
Mas quando ela volta, ele trava o movimento para fazer com que ela desça devagar, certo? Então, normalmente, se o carro não tiver, só tiver a mola e não tiver amortecedor, ele passar por uma pedra, a roda vai ficar assim, ó. E a suspensão também. Desculpe, a estrutura do carro também vai ficar, parece uma bola de basquete, vai ficar quicando. Quando eu tenho um amortecedor, o que vai acontecer? O amortecedor funcionando, evidentemente, né? Vai passar, vai fazer um movimento assim. Ele vai dar uma oscilação desse tipo. Ele deixa distender um pouco, mas mais devagar, e vai consumindo a energia da mola. O amortecedor ele acaba consumindo a energia que a mola comprimiu, ela absorveu energia, depois, quando ela libera, ele consome essa energia, dissipando através de um processo interno que tem no amortecedor. Certo? Esse amortecedor, aqui a gente pode ver o que ele é, basicamente, né? Eu tenho um amortecedor aqui, ó. Vamos pegar esse desenho. Olha aqui. Aqui é a haste do amortecedor, aqui é fixado de um lado e aqui do outro. Então, quando a mola comprime, ele anda assim. Quando a mola distende, né, ele deixa, nesse sentido, ele deixa o fluido passar por uma válvula que tem aqui. No retorno, ele trava isso e tem que passar por um pequeno orifício esse óleo que tem aqui dentro. Esse óleo ali dentro ele tem que passar por um pequeno orifício, onde ele faz seu efeito de segurar o movimento da mola. Os carros, quando a gente está andando na estrada e vê um carro à nossa frente que a suspensão está batendo muito ou o pneu parece estar quicando, significa que aquele amortecedor está com problema, né? Então aqui a gente vê a mesma coisa, a gente vê o amortecedor aqui, né, a haste do amortecedor, essa aqui é fechada, aqui tem uma proteção, tem umas que são abertas, tem outras que são fechadas, tem uma proteção. E ele vai, para ele passar aqui, o que vai acontecer? Para descer, num sentido, na compressão ele normalmente permite, mas no alongamento ele trava um pouquinho. Por quê? Quando ele desce, ele passa com facilidade o óleo de um lado para o outro, mas quando ele sobe a haste, ele é obrigado a passar por esses orifícios numa válvula calibrada, certo? E o amortecedor, ele tem, se a gente observar aqui, ó, a amortecedor, estão vendo aqui, ó, ela tem esse amortecedor aqui é um a gás, tá? Mas, por exemplo, se eu pegar um amortecedor comum, ele vai ter o óleo e vai ter aqui um pouco de ar ou gás, certo? O ar, né? Esse ar aqui é para quando há o deslocamento de um lado para o outro, para permitir que isso aqui, ou com calor ou com outro fenômeno, permitir com que o óleo consiga dilatar e voltar, certo? Então ele consegue, ele não trava porque tem esse ar ali dentro. O problema desse ar é que muitas vezes ele forma espuma, certo? E outras vezes a pessoa inclinou o amortecedor, quando inclina o amortecedor para o lado contrário, não o lado de uso, a gente tem que fazer um processo de fazer esse ar subir novamente e ficar na posição correta, certo? Chamado escorvamento. Escorvar é tirar o ar de onde a gente não quer, certo? E esse é um monotubo, esse é um bitubo. Se a gente observar, ó, aqui tudo é dentro cheio de óleo, e aqui ó, tem uma passagem que o óleo vai passar para cá e subir para cá. E aqui ó, o ar ou o gás, como nesse caso, eles vão estar aqui. Esse ainda tem um separador com gás sob pressão, para deixar o ar comprimido. Eu sempre tenho que ter esse escape do ar para que permitir com que o óleo trabalhe ali dentro, para que o óleo não trave ou estoure com variações de temperatura, enfim, que não estoure o recipiente dele, né? Então aqui tem um monotubo, que é um tubo só, e aqui tem um bitubo onde tem a expansão do óleo com o ar se dá pelo lado de fora. Certo? A resistência ao funcionamento do amortecedor se dá por essas válvulas aqui, que deixa passar num sentido, mas ela trava no outro. Normalmente isso aqui ele escapa um pouquinho para deixar o óleo passar para o outro lado. Num sentido, no outro sentido força passar pelo orifício. Certo? Aqui, ó, esse aqui é um sistema de válvulas, ó. Isso aqui, ó, esses orifícios calibrados, eles têm um conjunto, parece um conjunto de arruela. Então, num sentido o óleo passa, no outro ele dá uma travada e é obrigado a passar pelo orifício. Certo? A gente vê aqui o orifício, a haste, que inclusive para evitar arranhamentos, ela é de cromo duro, né? Certo? E a gente vê aqui o amortecedor, como é que ele é. Esse é um amortecedor duplo, certo? Aqui eu posso ter ar ou nitrogênio. Qual é a diferença? Os amortecedores, aqui o preenchimento é ar, eles são mais baratos. Os que são a gás, eles são mais caros, até porque o gás normalmente é pressurizado.
porque ar pressurizado num óleo lubrificante, ele pode inclusive tender à detonação, certo? A explosão. Com o nitrogênio isso não acontece, né? Então, normalmente o nitrogênio é pressurizado. Esses amortecedores a gás, ele tem uma característica de ajudar o funcionamento da mola. Então, normalmente, os carros com amortecedores a gás são usados em carros que precisam de uma suspensão que ela acompanhe melhor as irregularidades do solo, né? Garantindo o conforto dentro do carro, mas ela tem um desempenho um pouco melhor do que o amortecedor só a ar. Aqui tem um amortecedor do tipo, outro tipo, né? Amortecedor de fricção, que é usado em algumas situações, que na verdade são discos que friccionam pelos outros, né? Então ele abre isso aqui e é um amortecedor de fricção, construção completamente diferente. Aqui eu tenho um bitubo, né? Como eu já falei, certo? O bitubo é quando eu tenho a expansão, né, pelo lado. Esse aqui é um monotubo, a gente pode ver, né? Aqui é um bitubo, e aí aqui só tem óleo e o ar está todo aqui, ou gás, né? Aqui eu tenho o óleo e aqui eu tenho anotado aqui, ó, nitrogênio, gás, porque esse aqui é pressurizado, certo? E aqui eu tenho, ó, também com nitrogênio, certo? Ainda há outros tipos, né? Por exemplo, usado às vezes em moto, alguns carros especiais. Eu tenho, por exemplo, pegando esse tipo aqui, ó, com reservatório ao lado. Então, por exemplo, aqui só tem óleo, o óleo vem por uma mangueirinha e vem aqui, e aqui eu tenho nitrogênio. Isso eu posso trabalhar a pressão de gás dentro do amortecedor, mudando o funcionamento dele. Então eu consigo regular por aqui. Por exemplo, se eu pegar esse aqui, olha só, né? Eu der mais pressão, vou ter o óleo mais pressurizado dentro. Aqui dá para ver que essa membrana, ou aqui tem um pistãozinho, aqui tem uma membrana, eu consigo trabalhar a pressão. São construções diferentes. Esse é por mangueira, esse é rígido. Mas há uma conexão de óleo de um lado para o outro. Aqui eu tenho um pressurizado normal, né? Só que aqui, desculpa, não é normal. Aqui eu tenho um pressurizado que eu consigo regular a pressão por essa válvula. Então, se eu botar mais pressão de nitrogênio aqui, eu consigo regular. São amortecedores reguláveis, né? E aqui com haste passante. Então, essa é a haste do amortecedor, que normalmente morre dentro do amortecedor, ela vem de um lado e morre aqui dentro. Essa aqui ela passa até o outro lado. Isso às vezes é usado para algum tipo de construção diferente de suspensão, certo? São alguns tipos, né, comuns também, né? E aí tem os amortecedores convencionais, que são com ar e óleo, né, como eu já falei, que eles têm um elevado nível de conforto. Os pressurizados, que usam normalmente, nesse caso, o ar substituído pelo gás nitrogênio, que é um gás inerte, certo? Proporcionam um alto índice de controle e estabilidade na suspensão. Então esses são muito mais estáveis do que esse. A suspensão com amortecedor pressurizado, ela passa a ser mais estável do que uma suspensão com amortecedor convencional, né? E aí, a presença do gás nitrogênio, né, evita que em movimentos muito bruscos o óleo ali dentro ele cavite ou ele evapore, formando bolhas de ar e perdendo momentaneamente eficiência. Então ele é melhor por causa disso. E ele também é mais rápido na resposta quando passa por um solavanco. Ele ajuda a mola a regular esse tempo de resposta. Então, em geral, ele vai ter uma resposta melhor em condições principalmente esportivas, né? Esse tipo ele melhora o contato do pneu com o solo, né? Ficando mais tempo o pneu, é mais constante o contato do pneu com o solo, certo? Qual amortecedor eu usar para o carro? Olha, eu tenho que olhar o catálogo dos fabricantes. Cada veículo ele tem um catálogo, eu consigo ver no catálogo do fabricante de amortecedor, principalmente os maiores, né? O Monroe, o FAP e aí por diante, na Cata. Eu consigo olhar lá e ver qual que é o recomendado para aquele carro que eu estou fazendo manutenção e comprar dentro da especificação, certo? O amortecedor ele é feito para trabalhar em faixas de carga. Se a carga está muito fora porque eu escolhi o amortecedor errado, a suspensão não vai funcionar perfeitamente, ok? Por hoje é isso e até a nossa próxima videoaula.